Hoje a gente vai falar dessa história do Bolsonaro com o Renda Brasil e com o Bolsa Família. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Hoje a gente vai falar dessa história do Bolsonaro com o Renda Brasil e com o Bolsa Família. Ai, Gabriela, nossa, mas você todo dia tá falando do Bolsonaro. Toda vez que você posta um vídeo no YouTube, você fala do Bolsonaro. Pois é, galera, não é por culpa minha, nem por escolha minha que ele hoje é o presidente do Brasil. Então, se vocês não quiserem que eu continue falando do Bolsonaro, a gente tem uma ótima oportunidade nas eleições presidenciais de 2022, porque se ele não estiver mais na presidência da República, eu prometo pra vocês que eu não falo mais do Bolsonaro. Tentador, hein? Tá, vamos falar um pouquinho do Bolsonaro e do enfrentamento da pandemia. A gente sabe que o Bolsonaro foi eleito no momento em que o Brasil já vinha enfrentando uma crise econômica muito significativa. E o Bolsonaro foi eleito prometendo essa agenda do Paulo Guedes. Então, o Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, é um pilar muito importante para a gestão Jair Bolsonaro. Quando o governo não apresentava resultados satisfatórios de desenvolvimento econômico, a gente teve um crescimento muito baixo do Produto Interno Bruto brasileiro, a gente teve aquele episódio do Bolsonaro com um comediante, na oportunidade em que o PIB do terceiro trimestre foi divulgado, e o comediante entregando banana para o jornalista, vocês devem se lembrar. Enfim, a gente estava neste cenário quando, de repente, apareceu a pandemia do coronavírus. E quando apareceu a pandemia do coronavírus, todo mundo sabia que depois da crise de saúde pública viria inevitavelmente uma crise econômica. Por quê? Porque o principal problema do coronavírus era seu alto índice de disseminação, o que significava que os governos, as autoridades, precisavam adotar uma estratégia para achatar a curva de disseminação, ou seja, para evitar que todo mundo fosse parar no hospital ao mesmo tempo. As estratégias de isolamento serviam para isso, para que várias pessoas infectadas pelo coronavírus não procurassem as UTIs ao mesmo tempo e também para que as pessoas com coronavírus não ocupassem todos os leitos de UTI e fizessem com isso que pessoas, por exemplo, envolvidas num acidente automobilístico não tivessem leitos de UTI disponíveis. Todo mundo sabia, durante as políticas de isolamento, que isso não evitaria que as pessoas fossem contaminadas mais dia, menos dia pelo coronavírus, porque a gente ainda não tem remédio, a gente ainda não tem vacina. Mas isso garantiria que a contaminação se difundisse no tempo e com isso a gente evitaria a sobrecarga do sistema de saúde, o colapso do sistema de saúde. Foi por isso que os governantes impuseram medidas de isolamento. Pô, Gabriela, mas as medidas de isolamento elas podem agravar a crise econômica e tem muitas pessoas que não podem se dar o luxo de ficar em casa. É verdade. Para a primeira observação, a gente tem que dizer que, embora todo mundo soubesse que as políticas de isolamento pudessem agravar a crise econômica que seria experimentada depois, repito, inevitavelmente, porque as pessoas ficavam doentes, enfim, a gente teria crise econômica de qualquer maneira. Mas tá, embora o isolamento mais prolongado, menos prolongado, mais restritivo ou menos restritivo pudesse agravar a crise econômica, essa era a medida mais conservadora e mais prudente que poderia ser adotada com as informações que estavam disponíveis na época em que o isolamento foi adotado. Por que eu tô fazendo questão de falar na época em que o isolamento foi adotado? Porque a gente começa a perceber que, porque o coronavírus é uma doença nova e porque as informações sobre ele foram sendo descobertas ao longo do tempo, hoje em dia muita gente oportunista usa uma informação que está disponível hoje para criticar uma decisão que foi tomada no passado. E isso não pode fazer. Porque é claro que conforme as informações vão sendo disponibilizadas, você pode concluir que a decisão que você tomaria hoje é diferente da decisão que você tomou no passado. Mas para avaliar o acerto ou o erro da decisão pretérita, você precisa considerar essa decisão no contexto em que ela aconteceu, ou seja, com as informações que estavam disponíveis naquela época. Então tá, já falamos que o isolamento era a medida mais prudente a ser adotada, até porque a gente estava falando de preservar vidas e a gente sabe o tanto de vítimas que o coronavírus fez no Brasil. Não é uma brincadeira, a gente está falando de seres humanos, de pessoas que têm famílias, têm sonhos, então, a gente não pode se desensibilizar.
O segundo ponto levantado é que no Brasil a gente tem um país extremamente desigual. E isso significa dizer que para algumas pessoas o isolamento pode ser incômodo só porque é chato ficar em casa. Para outras pessoas é uma questão de vida ou morte, porque essas pessoas não têm reserva para conseguir se manter durante todo o período em que as autoridades públicas determinaram que as pessoas ficassem em casa sem trabalhar. Essa é uma questão que estava no centro da discussão política desde o início da pandemia. A gente sabe que muitas autoridades aqui no Brasil, defendendo as medidas de isolamento, começaram a discutir sobre a possibilidade da gente garantir para as pessoas que não tinham renda nenhuma uma renda específica para esse momento. Claro, durante esse período, o presidente Jair Bolsonaro estava indo para a manifestação aglomerando pessoas, limpando o nariz e cumprimentando idosos. Mas enfim, a gente já falou dessa irresponsabilidade em diversas oportunidades. Acho que não vale a pena a gente rememorar. Tem muitos vídeos aqui, o pessoal pode colocar. Mas tem tantos que acho que vai ter que ficar girando aqui a indicação. Enfim, essa discussão foi para o Congresso Nacional e o governo fez um monte de atrapalhada. Chegou ao ponto de mandar para o Congresso uma medida provisória que permitia a suspensão do contrato de trabalho com a suspensão da remuneração. É isso mesmo, deixaria as pessoas sem salário durante um período. Depois o governo voltou atrás em virtude da pressão nas redes sociais e o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha assinado ali sem ver o que estava dizendo explicitamente, exatamente, a medida provisória, o que mostra o descaso com o povo brasileiro, com o trabalhador brasileiro. Mas tá, o auxílio emergencial então passou a ser discutido no Congresso e a proposta original do governo é que o valor do auxílio emergencial fosse de R$200. Nossa, Gabriela, como assim? Você está divulgando uma fake news, porque a gente sabe que o auxílio emergencial é de R$600. Pois é, mas essa foi uma conquista do Congresso Nacional. Embora eu saiba que o governo tem sido muito bem sucedido em se apropriar dessa conquista, fazendo propaganda que diz que os R$600 do auxílio emergencial são uma conquista do governo Jair Bolsonaro. E essa propaganda, muito bem feita pelo governo, por isso que eu sempre relembro aqui que a gente menosprezar a capacidade do Jair Bolsonaro de manipular a opinião pública em seu favor é um erro estratégico, mas enfim, o governo foi muito bem sucedido e isso fez com que os índices de aprovação do governo Jair Bolsonaro crescessem muito. E crescessem muito com uma alteração na base de apoio. Então, enquanto uma parte da população mais rica começou a apoiar menos o presidente Jair Bolsonaro, uma parcela mais pobre da população começou a apoiar mais. Isso fez com que algumas pessoas relacionassem essa concessão do auxílio emergencial ao aumento nos índices de aprovação do governo Jair Bolsonaro. E aí, claro, quando o governo Jair Bolsonaro, que está interessado na reeleição, e isso não sou eu que estou falando, os bolsonaristas que aparecem aqui, não adianta ficarem bravos comigo, o próprio presidente Jair Bolsonaro já assumiu que ele tem o objetivo de permanecer na presidência da República com a eleição de 2022. Então, me poupem. Mas tá. Com essa mudança na base de apoio, com o crescimento dos índices de aprovação, o governo Jair Bolsonaro pensou, opa, tem algo bom aí. Então começou a surgir a tentativa de manter o Renda Brasil e inclusive expandir o Renda Brasil. A gente fez um vídeo aqui mostrando como o governo tentou, quando mandou a proposta ali de renovação do Fundeb, dar um bypass no teto de gastos para conseguir financiar o Renda Brasil. Se vocês quiserem, assistam esse vídeo. Bom, enfim, por que fez tanto sucesso o auxílio emergencial? Porque foi a maior redistribuição de renda da história do Brasil. Ela chegou a 66 milhões de brasileiros e fez com que 13 milhões de brasileiros ultrapassassem a linha da pobreza. E aí lembrando aqui que, no geral, redistribuição de renda é coisa de comunista, né? Mas, enfim, se dá popularidade, tudo bem? Uma alternativa que o presidente Jair Bolsonaro chegou a cogitar seria manter o auxílio emergencial com o nome de Renda Brasil, que seria o programa do governo Jair Bolsonaro, dessa vez com um valor menor. Então, em vez de R$600, passar o valor para R$300. Qual que é o problema disso? O problema é que quando uma pessoa está ganhando nada e passa a ganhar R$600, ela tem uma sensação de ganho. Mas quando ela ganhou R$600 por alguns meses e depois ela passa a ganhar R$300, ela tem a sensação de perda. Então isso poderia ser ruim para o presidente Jair Bolsonaro. E um outro problema que o presidente Jair Bolsonaro tem é de onde ele vai tirar o dinheiro para financiar o Renda Brasil. Porque se ele resolver que ele vai tirar o dinheiro fazendo dívida, ele vai arrumar uma briga com o Paulo Guedes. Então o que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo nesse momento é o que a gente já descreveu aqui como equilibrar pratinhos.
E quando eu falo equilibrar o pratinho, significa equilibrar interesses. Então é interessante para a gestão Jair Bolsonaro conseguir manter e até ampliar o Renda Brasil. Mas não é interessante para isso, por exemplo, começar a cogitar taxar grandes fortunas ou lucros e dividendos, porque ele pode deixar uma galera bastante incomodada. E vejam que aqui eu estou falando sobre discutir a possibilidade. Eu não acho que nada deva ser implementado sem discussão, mas eu acho que a gente tem que poder discutir os assuntos. A menos, claro, que você tenha alguma restrição para a discussão dos assuntos, porque a simples discussão pode desagradar uma galera muito importante para você, se você está pensando em se reeleger. Como disse a Malu Gaspar numa entrevista recente para a revista Trip, aliás, entrevista muito boa que eu sugiro a vocês que leiam, quem manda no Brasil é o pessoal da Faria Lima. Vou me lembrar a frase dela de sempre? When money talks, bullshit walks. Já que eu falei sobre essa impossibilidade de se colocar em discussão assuntos como a taxação das grandes fortunas ou a tributação de lucros e dividendos, vocês devem notar que quando a gente começa a falar de fonte de custeio para programas sociais, o que geralmente aparece é congelamento de aposentadoria e o retorno da CPMF, o que não vai atingir os mais ricos. Ai, Gabriela, mas se a CPMF retornar, é claro que vai atingir os mais ricos, porque a gente está falando de transações financeiras, atinge tanto o rico quanto o pobre. Pois é, né, gente? Só que o pobre, ele gasta todo o dinheiro dele para se manter. O rico, por sua vez, pode juntar uma parte do dinheiro, sobre o qual não vai incidir a CPMF, porque não vai ser objeto de transações. E como eu disse, fazer dívida para custear esses programas não é uma opção para o Bolsonaro nesse momento, porque aí o Brasil pode passar a ser um país menos atrativo para os investidores. E quando o dinheiro começar a ir embora, o pessoal da Faria Lima, Paulo Guedista, vai ficar bem pistola. E aí vocês vão me falar, Gabriela, mas o Bolsonaro já apareceu, ele já falou que não tem essa de Renda Brasil, que ele vai abandonar esse programa, que ele jamais tiraria do pobre para entregar para o paupérrimo. Tava bravo. Estava mostrando manchetes, estava criticando a imprensa que divulga fake news, essa imprensa golpista, que está sempre contra o governo Jair Bolsonaro. Claro que neste mesmo pronunciamento ele diz assim, pode ter vindo da equipe econômica? Pode, mas não veio do governo. A gente precisa explicar para o Jair Bolsonaro que o Ministério da Economia integra o governo, né, Jair Bolsonaro? Então, é assim... A braveza dele, que estava sendo dirigida contra a imprensa, devia estar sendo dirigida contra a equipe dele, no caso, né? Que ele mesmo assume que pode ter falado sobre esse assunto. Aí vocês vão dizer, Gabriela, mas talvez ele tenha entendido mal, talvez ele, enfim, não notou que era o pessoal da equipe econômica. Falou assim, mas, sabe, a imprensa também não poderia ter dado tanto destaque para essas notícias nas manchetes dos jornais. Então, gente, isso é cair na estratégia do bolsonarismo. Porque quando ele faz isso, o que ele faz? O que ele faz sempre, né? Que é tirar, como diz o meu amigo Leandro Carnal, o esfíncter dele da reta. Ele tira a responsabilidade do colo dele. E ele vai fazendo esse jogo de fazer o chilique, o videozinho, jogar a responsabilidade sobre o outro, para tentar tirar a atenção do que realmente importa. Mas enfim, o fato é que o Bolsonaro está numa encruzilhada, porque para ele é interessante manter e até ampliar programas assistenciais como Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o nome que você quiser dar para isso. Mas, encurralado do jeito que está, ele já sinaliza que ele não vai tirar nem dos pobres, nem dos ricos. Oi, classe média, tudo bem? Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho. O que é esse vídeo, então? Esse vídeo é só um alerta para que vocês prestem atenção nessa questão. Até porque, quando o Bolsonaro diz que vai abandonar essa ideia do Renda Brasil, já saem notícias dizendo que o Congresso está se articulando para criar um programa de transferência de renda, um programa assistencial. E isso mostra que esse tipo de programa tem um impacto muito importante na questão da popularidade. E aí a gente precisa ficar atento a não só atitudes populistas e eleitoreiras do presidente da República, mas de outros políticos. Gabriela, você está querendo dizer que não exista nenhum político de fato comprometido, dedicado, motivado pela transferência de renda e pela melhoria das condições de vida da população brasileira mais vulnerável? Não. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que tem muita gente que usa isso só para se apresentar numa posição melhor
quando a eleição vier. Então, olha só, em resumo, dinheiro não nasce em árvore, mas a gente tem um país extremamente desigual e a gente precisa estabelecer mecanismos para que a gente consiga diminuir essa desigualdade, para que a gente viva numa sociedade mais justa. E isso inclui discutir assuntos que vão ser difíceis de engolir, pelo pessoal da Faria Lima, inclusive. Mas a gente precisa conseguir dialogar. Agora, se eu não sei ainda qual é a solução que vai ser dada para o problema brasileiro, uma coisa eu tenho certeza e vocês podem aqui anotar. A minha certeza é que não importa o que aconteça, Bolsonaro não assumirá as responsabilidades. Bolsonaro jogará a responsabilidade no colo de outra pessoa, como ele vem fazendo agora em relação à pandemia. Vocês devem ter acompanhado as postagens dos últimos dias e ele está fazendo exatamente o que eu falei que ele ia fazer lá em março, que é o quê? Dizer que a crise econômica que a gente está experimentando decorre das ações dos governadores e prefeitos no enfrentamento da pandemia. Porque, claro, de novo ele tirou o dele da reta, falando uma mentira de que o STF impediu ele de agir para que ele não precisasse fazer nada durante a pandemia, e agora ele vai continuar com essa ladainha de que a gente só está experimentando uma crise econômica porque os governadores e prefeitos tomaram medidas que foram excessivas e porque ninguém deixou ele usar a cloroquina, que, repita-se, é um remédio sem comprovação científica no tratamento do coronavírus. E aí ele ignora que se a gente não tivesse feito nada, se os governadores e prefeitos não tivessem adotado medidas de isolamento, nós hoje teríamos muito mais mortos do que tivemos. E ele ignora o fato de que, de qualquer forma, nós experimentaríamos uma crise econômica. Com isso, ele faz o quê? Ele fala que o que a gente está vivendo, que a crise econômica que as pessoas vão experimentar, depois, principalmente, que a crise de saúde ficar para trás, é uma responsabilidade dos governadores e prefeitos. Jogar a culpa no colo dos outros é a tática, é o método do governo Jair Bolsonaro. Então é isso, gente, um vídeo para chamar a atenção para vocês, para as cenas dos próximos capítulos que eu sugiro a vocês que acompanhem com atenção. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos.